Seja bem-vinda, deusa Priscila Yakman aqui. Mais um dia, partilhando com você essa integração das minhas práticas diárias de leitura de um curso em milagres, a lição do dia e um curso de amor. Hoje o nosso estudo está extremamente profundo e você sabe que aqui na descrição você encontra um Notion organizado com o texto completo de um curso em milagres, a lição do dia e um curso de amor, devidamente organizado com o texto na íntegra, porque por mais que aqui eu traga para você a aplicabilidade dele dentro do seu dia, com essa integração, não substitui a leitura integral do texto. E para que você tenha um melhor aproveitamento, como nós estamos falando dessa jornada de integração, de construção do altar santo, da comunhão com o Espírito Santo e com a consciência crística, reserve esse momento e peça ao Espírito Santo trazer a revelação da visão de Cristo enquanto você assimila ao conteúdo, certo? Essa dica aqui vale ouro para você. E vamos então para esse episódio de hoje? Existe uma cena que se repete quase toda manhã para muita gente. Com certeza. O despertador toca e às vezes bem antes do sol nascer e antes mesmo de colocar os pés no chão, a mente já tá a 1000 por hora. Já começa o bombardeio, né? Isso. É a caixa de entrada que tá lotada, o mercado financeiro que abriu em queda, a meta do trimestre que parece simplesmente inatingível. Aquela decisão complexa que precisa ser tomada até o meio-dia. Exato, e fica aquela sensação muito familiar e, sabe, constante de estar carregando o mundo inteiro nas costas. A impressão de que a engrenagem da vida e dos negócios só vai continuar girando se houver um esforço monumental. E ininterrupto. A pressão para estar no controle de absolutamente tudo dita as regras do jogo. É quase como viver num estado de vigília crônica. Uma trincheira. Uma trincheira onde a gente só fica esperando de onde vai vir o próximo problema para resolver. E quem está escutando a gente agora, talvez no trânsito, no metrô, ou naquele intervalo minúsculo entre reuniões, provavelmente entende de forma muito profunda essa exaustão. Essa tentativa de dar conta de tudo de forma tão isolada. É um peso invisível, mas que tem consequências fisiológicas e emocionais muito reais, sabe? E o que agrava esse cenário é que a nossa cultura não apenas normalizou essa exaustão, transformou num troféu. Exatamente. A gente transformou o esgotamento num símbolo de status, num troféu corporativo. Como se a paz fosse um prêmio distante que só pode ser acessado depois que todas as planilhas estiverem impecáveis. Todos os e-mails respondidos. Todas as crises evitadas e o portfólio de investimentos ali perfeitamente balanceado. Mas a experiência prática nos mostra que esse ponto de chegada idealizado, ele simplesmente nunca acontece. Nunca. A linha de chegada está sempre sendo empurrada um pouco mais para frente. O alívio é sempre adiado para o próximo semestre, para o próximo cargo, para o próximo bônus. E é exatamente por isso que a nossa investigação de hoje, o nosso mergulho profundo nas fontes, tem uma proposta um pouco diferente. Muito diferente, eu diria. Bom, a gente vai analisar hoje trechos de textos que vão bem fundo na filosofia e na espiritualidade. Mais especificamente, partes de um curso de amor
e de um curso em milagres. Focando ali no conceito da bifurcação da estrada e na famosa lição 182. Isso. Mas olha, a missão na nossa análise de hoje não é pregar, tá? Não é debater dogma religioso ou trazer teoria esotérica abstrata. Não mesmo. A ideia é extrair as perspectivas desses materiais para que elas funcionem como um verdadeiro antídoto para o sistema nervoso de quem está com a gente. E investigar como esses textos convidam a gente a quebrar essa lógica do esforço e do controle constante. Lembrando que existe uma outra forma de operar com muito mais clareza, bem no meio do caos diário. O que eu considero mais reconfortante nesse material, e eu sou muito focado nisso, é que ele não exige uma fuga da realidade. Sim, não manda ninguém largar tudo. Não diz que a solução é abandonar a carreira, vender tudo e meditar em silêncio no topo de uma montanha. Pelo contrário. Os textos falam a partir de uma consciência muito lúcida, com os pés totalmente no chão. Para mostrar que é possível inverter a lógica do mundo exatamente onde a gente está operando agora. Seja numa sala de diretoria de banco ou na mesa da cozinha. Trata-se de uma mudança de paradigma. Lembrar que a paz não é o resultado da ausência de problemas. A paz é o ponto de partida a partir do qual a gente resolve qualquer questão de forma estratégica e clara. Certo, mas vamos traduzir isso, porque o primeiro texto, Um Curso de Amor, traz um jargão que pode soar um pouco enigmático no começo. Ele afirma que o nosso tempo de aprendizado chegou ao fim. Historicamente, nós operamos através de comparações exaustivas, né? Tentando separar o real do irreal, o falso do verdadeiro. O medo do amor. Tudo para tentar navegar pelo mundo. Era um modo de sobrevivência pura e simples. Mas o texto diz que agora a gente entra no tempo da forma elevada. E aí eu te pergunto... O que isso significa na prática? Sim, porque forma elevada soa como virar um ser de luz flutuante, o que, convenhamos, não ajuda muito quem tem um relatório de fechamento para entregar às 5 da tarde. É uma ótima provocação. Para traduzir isso para o nosso dia a dia, a forma elevada não significa perder o contato com a matéria ou vir alguém que simplesmente ignora os boletos. Ainda bem. O fascinante aqui é entender a reversão de pensamento que o texto propõe. No passado, a gente achava que precisava focar obsessivamente nas nossas falhas e nas falsas crenças para poder consertar tudo isso. Era um processo bem árduo de desconstrução, sempre focado no problema, né? Exato. E a forma elevada é simplesmente uma mudança de identidade. Significa parar de ver o próprio corpo e a rotina apenas como mecanismos de sobrevivência. Mecanismos que precisam de constante manutenção para aguentar mais um dia de batalha. O corpo passa a ser visto como uma extensão da nossa paz, uma incorporação do amor e da clareza. Ele deixa de ser uma máquina de resolver problemas e passa a ser um instrumento de presença. Nossa, e isso me leva direto para o ponto em que o texto confronta frontalmente a maneira como estruturamos a vida hoje. Especialmente no mercado de trabalho e na cultura do bem-estar. Sim. O material menciona que a gente cria sistemas baseados numa lógica que é implacável. A lógica do se isso, então aquilo. A gente vê isso o tempo todo. O tempo todo. Se eu beber meu suco verde perfeitamente às 6 da manhã e fizer minha meditação de 20 minutos... Então o universo é obrigado a me dar um dia produtivo. Exatamente. Se eu trabalhar 14 horas por dia e sacrificar todos os meus finais de semana, então eu serei recompensada com sucesso financeiro. A gente cria essas regras rígidas, esses contratos invisíveis com a vida, para tentar domar a incerteza do mundo. Se a gente conectar isso ao quadro geral da saúde mental hoje, dá para ver o quanto essa lógica do se isso, então aquilo, é, na verdade, uma armadilha. Uma armadilha pesada, que gera uma imensa carga de culpa e ansiedade. Porque a vida, pela própria natureza dinâmica dela, frequentemente mostra que essas regras implacáveis simplesmente falham. Alguém com hábitos impecáveis adoece. Um investimento minuciosamente planejado, com todas as variáveis ali perfeitamente controladas, de repente desmorona por causa de um evento geopolítico imprevisível. E quando o caos se instala, o que a gente faz? A gente procura um culpado. Culpamos a nós mesmos por não termos sido perfeitos o suficiente, achamos que não nos esforçamos o bastante. Ou culpamos os outros, ou projetamos isso numa força imaginária que chamamos de destino. E o texto diz de forma muito lúcida que essa ideia de destino muitas vezes é apenas um sistema interno de projeção de culpa. Por aquilo que a gente não consegue controlar.
E o exemplo que o autor traz sobre a oração dos indígenas norte-americanos é maravilhoso para ilustrar essa quebra na necessidade de controle. Eu acho esse trecho belíssimo. O texto cita que eles agradecem ao sol por nascer todos os dias, mas não de uma forma supersticiosa. Ou apocalíptica. Eles agradecem reconhecendo que, pelas leis do espírito, o sol poderia muito bem não nascer. É uma suspensão de crença profunda. É viver aberto à descoberta, percebendo que as leis da vida não estão engessadas nos nossos contratinhos mesquinhos de causa e efeito. E essa suspensão de crença é exatamente o lugar onde reside o verdadeiro alívio para o sistema nervoso. Segundo o texto, a criação do novo baseia-se na descoberta daquilo que a gente não sabia antes. Nós nunca vamos descobrir algo novo ou encontrar uma solução inovadora se estivermos nos agarrando desesperadamente às nossas certezas fabricadas. Aquela certeza absoluta que a gente tenta ostentar no mundo corporativo, por exemplo. Que é, na verdade, uma falsa certeza, alicerçada puramente no medo de falhar. O convite do material é para a gente dar um passo atrás, aceitar que não somos seres em constante fase de teste, precisando provar valor através de fórmulas exaustivas. A clareza só chega quando abrimos mão da arrogância de achar que sabemos exatamente como cada detalhe tem que funcionar. Mas aí entra o grande problema prático. Como é que a gente suspende essa necessidade de controle se nós fomos condicionados a lutar sozinhos? É exatamente esse isolamento que o Curso em Milagres ataca quando introduz a imagem da encruzilhada. Chegamos a uma bifurcação na estrada. E o texto é categórico ao afirmar que o caminho por onde viermos não serve mais. Se continuarmos usando as mesmas ferramentas de antes, o esforço solitário, a competição predatória, a tentativa de controlar todas as variáveis no grito, não iremos a parte alguma. Essa imagem da bifurcação exige uma decisão interna muito séria. Não é uma decisão sobre qual estratégia de marketing adotar ou qual ação comprar. É uma decisão fundamental de como queremos enxergar a realidade e as pessoas ao nosso redor. O texto usa uma metáfora poética incrivelmente visual. A de estarmos diante de um véu do pecado. Fazendo um parêntese aqui, pecado, nesse contexto, não tem a conotação religiosa de culpa ou condenação, é usado no sentido original da palavra, que é errar o alvo. Se referindo à ilusão da separação, certo? Isso mesmo. Esse véu supostamente nos separa da verdadeira essência do outro. E o detalhe crucial que o texto aponta é que, se tentarmos olhar para esse véu isolados nas nossas mentes, achando que somos autossuficientes, ele vai parecer um bloco de pedra maciço e impenetrável. Uma barreira gigantesca de conflito. Ou seja, se eu encaro uma negociação difícil no trabalho ou um conflito entre departamentos, partindo da premissa de que sou eu contra o resto do mundo, esse véu vira um muro de concreto armado. É a mentalidade clássica do campo de batalha corporativo. O outro é sempre a ameaça que eu preciso neutralizar. Mas a solução que o texto apresenta é de uma leveza absurda. Ele diz para levantarmos esse véu junto com a outra pessoa. Ao estender a mão e unir o propósito, a gente toca aquele bloco que parecia uma montanha intransponível e descobre que, na verdade, os dedos deslizam pelo nada. É apenas uma fina tapeceira, uma ilusão de ótica criada pelo ego. Isso reconfigura completamente a natureza dos nossos relacionamentos profissionais e pessoais. Nós fomos treinados desde cedo a ver o outro como um obstáculo, um concorrente direto pelas mesmas fatias limitadas de sucesso. Ou, na melhor das hipóteses, um recurso a ser extraído. E o material inverte essa lógica de escassez e introduz o que ele chama de relacionamento santo. Em termos práticos, é um relacionamento onde você não vê o equívoco do outro como munição para atacá-lo. Onde cada pequeno erro é gentilmente corrigido e perdoado na sua própria mente. Passamos a ver a integridade e a paz do outro como a nossa própria salvaguarda. E aí surge a figura do protetor voluntário. A graça não é algo que a gente acumula sozinho num canto. O milagre de ver as barreiras complexas de um projeto ou de uma vida desaparecerem
só ocorre quando a disposição de cooperar é recebida e doada simultaneamente. Agora, eu preciso fazer o papel de advogada do diabo aqui, em nome de quem está escutando e vive o mundo real e competitivo dos negócios. Pode mandar. Levantar o véu com um colega de trabalho que talvez queira ativamente roubar sua promoção, seu protetor voluntário no meio do mercado financeiro que honestamente não perdoa fraquezas. Isso é um pouco ingênuo. Bastante ingênuo. Como essa ausência de defesas funciona na prática sem que a pessoa acabe servindo de capacho para os outros? É a dúvida mais comum e talvez a mais importante de toda essa análise. A confusão acontece porque a gente iguala a ausência de defesas com passividade ou com fraqueza. E não é a mesma coisa. De forma alguma. Ser um protetor voluntário não significa não colocar limites, não assinar contratos rigorosos ou deixar que passem por cima do seu trabalho. Significa operar a partir de um estado de completude. Quando a gente entra numa negociação armada até aos dentes, com o ego super inflamado e morrendo de medo de perder, nós somos puramente reativos. Qualquer crítica vira uma ofensa pessoal gravíssima. A pessoa gasta uma energia tremenda tentando se proteger de ameaças que muitas vezes nem existem. Operar a partir do relacionamento santo significa que a sua paz interior não está na mesa de negociação. Você negocia, você estabelece limites muito claros, mas faz isso com clareza mental, sem tratar o outro como um inimigo mortal. O que, ironicamente, te dá uma vantagem estratégica absurda. Porque você passa a ser o único na sala que não está sendo controlado pelo medo. Isso desmonta completamente o mito do lobo solitário autossuficiente. A força verdadeira não está em ser uma fortaleza impenetrável. Está em não desperdiçar energia lutando contra fantasmas. É a constatação de que não precisamos performar o tempo inteiro para provar nosso direito de existir. E essa ideia de parar de performar nos conecta perfeitamente com o nosso último grande ponto de hoje. Que é a lição 182 de Um Curso em Milagres. O título da lição, por si só, já parece um suspiro de alívio num fim de dia longo. Eu me aquietarei por um momento e irei para casa. Essa lição toca numa ferida sutil, mas que é muito enraizada na nossa sociedade moderna. Ela descreve aquele sentimento persistente, às vezes como uma pontada no fundo da mente num domingo à noite, de que de alguma forma não estamos em casa. De que, por mais que a gente alcance as metas estipuladas, bata recordes de vendas, compre o carro do ano ou seja muito reconhecido no mercado, ainda nos sentimos como exilados. Como estrangeiros tateando no escuro, tentando preencher um vazio que não fecha. O texto descreve com uma precisão cirúrgica como passamos a vida construindo 1000 casas. Mas percebemos que estamos construindo em vão. Porque a mente inquieta nunca se satisfaz com esses substitutos. A analogia das 1000 casas é dolorosamente precisa. Nós construímos carreiras sólidas, portfólios de investimento complexos, reputações inabaláveis. Redes de networking gigantescas, tudo tentando silenciar esse chamado interno. Essa sensação de inadequação. Mas a lição deixa muito claro que essa casa não é o endereço físico da nossa infância. Até porque a infância física é cheia de falhas e frequentemente lembrada de forma meio distorcida pela gente. A casa a qual o texto se refere é o lugar de onde fala a nossa criança interior. Mas não num sentido de regressão psicológica. Não, é uma parte de nós que carrega uma inocência intocável. Uma parte que conhece a sua verdadeira origem e que, francamente, está exausta de tentar se encaixar nas lógicas ásperas e nos ruídos dissonantes desse mundo corporativo e social que nós mesmos inventamos. A genialidade dessa lição está em como ela personifica essa essência não corrompida como uma criancinha pequena, cuja voz quase se perde no meio do barulho ensurdecedor das nossas obrigações e da nossa ansiedade crônica por performance. Essa parte em nós sente-se como uma pária num mundo dominado por pensamentos de ataque, defesa e competição constante. Mas ela confia que existe um refúgio. E qual é o pedido central que o texto faz em nome dessa criança? Não é que você peça a demissão do seu emprego ou faça um sacrifício enorme. Ela implora por apenas alguns instantes de alívio. Um único intervalo no dia para soltar o peso e voltar a respirar um ar limpo. Livre da necessidade de provar alguma coisa para alguém. Então, trazendo isso direto para a trincheira diária.
A pressão esmagadora que colocamos sobre nós mesmos para darmos conta de tudo sozinhos é o bloqueio que sufoca essa clareza. O texto nos dá um comando que soa quase como um abraço invisível no meio do expediente. Dá a essa criança um pouco de tempo para ser ela, na paz que é a sua casa, descansando no silêncio. É dar a si mesmo a permissão inegociável de parar de lutar. De perceber que nós não precisamos provar absolutamente nada, nem para o mercado, nem para as expectativas alheias e muito menos para Deus. A identidade fundamental já está completa. Nós somos sustentados por algo muito maior que a nossa própria força de vontade. E o que a lição 182 nos revela no seu clímax é o paradoxo talvez mais poderoso de toda a filosofia espiritual. A nossa verdadeira e inabalável força reside exatamente na nossa ausência de defesas. No mundo em que vivemos, somos treinados desde a escola para andar armados até os dentes. Usamos escudos de sarcasmo para não parecermos vulneráveis. Lanças de competitividade tóxica. Armaduras pesadas de perfeccionismo estético e intelectual. E fazemos tudo isso porque partimos da premissa de que estamos cercados de inimigos. E de que o mundo é um lugar hostil. Mas o texto faz um apelo direto, com uma clareza desarmante. Hoje, toma tempo para deixar de lado o teu escudo, que não te traz nenhum proveito, e abaixa a lança e a espada que ergueste contra um inimigo inexistente. Isso muda absolutamente tudo. Nós passamos décadas defendendo territórios de ego e ideias contra inimigos que nós mesmos projetamos. Apenas para validar a existência das nossas próprias defesas. É um ciclo muito viciante. Essa inversão de que o amor e a verdadeira inteligência da vida não cobram pedágio, de que não estamos num campo de batalha perpétuo, mas sim operando a partir da casa do Pai, de um estado de segurança fundamental, isso muda o jogo. Quando o texto diz que somos convidados a soltar os nossos brinquedos de combate, é o reconhecimento prático de que a paz não é a medalha suada no fim da corrida de obstáculos. A paz é o lugar de onde escolhemos começar a caminhar a cada manhã. Se largarmos a espada imaginária, o medo não encontra espaço para entrar. Porque percebemos que a verdadeira proteção já estava garantida. E vale destacar também o impacto imediato disso no nosso corpo físico. Com certeza. Quando a mente finalmente compreende que não precisa gerar a rotação da Terra a cada manhã e que não precisa erguer as paredes da própria segurança através de um esforço torturante e solitário, algo fisiológico acontece. A respiração muda de padrão na hora. O batimento cardíaco desacelera. O cortisol despenca. Aceitar essa inocência interior, essa consciência crística que caminha sem defesas porque sabe quem é o antídoto mais eficaz para a epidemia de burnout que enfrentamos. O texto promete que, se nos aquietarmos por um instante, silenciando aquelas ideias sem valor na mente inquieta, nós vamos ouvir essa voz e teremos a certeza sublime de que a busca exaustiva acabou. É um lembrete profundo que pode ser levado diretamente para a arena da vida real. Para aquela reunião difícil de diretoria onde os ânimos estão exaltados. Para a tomada de decisão de um grande investimento sob incerteza. Ou para aquela conversa familiar que sempre termina em faíscas. A gente pode entrar nessas situações não com a armadura pesada do medo de errar ou da necessidade de ter razão. Mas com a leveza estratégica de quem sabe que o seu valor intrínseco não está na mesa de negociações. Sintetizando essa nossa análise de hoje. Primeiro, precisamos suspender atidamente a necessidade de controlar tudo através daquela lógica punitiva do se isso, então aquilo. Abandonando a culpa esmagadora quando as coisas saem no roteiro. Segundo, precisamos reconhecer que os obstáculos que parecem de concreto entre nós e os outros são frequentemente ilusões. Ilusões que desmoronam assim que escolhemos a colaboração em vez do ataque. E terceiro, e talvez o mais vital, precisamos dar a nós mesmos a permissão para abaixar a espada. Silenciar o ruído constante e deixar a mente descansar na força tremenda que é a ausência de defesas. Um belo resumo. O material converge de maneira brilhante para esse ponto de rendição, que, repito, não tem absolutamente nada a ver com fraqueza. Tem a ver com o reconhecimento da nossa força mais autêntica. É uma troca muito vantajosa. Entregamos as nossas armas de plástico imaginárias,
que só nos cansam, pela proteção real e inabalável da nossa verdadeira essência. E para amarrar a nossa análise detalhada e deixar algo martelando na cabeça de quem está escutando a gente agora, vamos dar um passo além dessa ideia da ausência de defesas. Vamos lá. Se conectarmos tudo isso com o que a neurociência moderna vem estudando sobre esgotamento cognitivo, nós descobrimos algo fascinante. O cérebro humano gasta uma quantidade exponencialmente maior de energia metabólica sustentando uma mentira, uma máscara social ou uma postura defensiva do que gasta sendo autêntico e vulnerável. Sustentar o personagem do guerreiro invulnerável drena o sistema nervoso. Então, se os textos que analisamos hoje estiverem certos, a exaustão crônica e o burnout da nossa geração podem não ser necessariamente causados pelo excesso de trabalho em si. Mas sim pelo peso implacável do excesso de armadura. Exatamente. O que aconteceria com os níveis de foco, criatividade e energia vital se por apenas 24 horas a escolha fosse operar no mundo sem tentar se defender de absolutamente nada? Essa é uma provocação excelente. Muda completamente o foco da pergunta o que mais eu preciso fazer hoje para sobreviver, para a pergunta o que eu posso simplesmente soltar hoje para viver melhor. Muda tudo. E com esse pensamento, nós encerramos o nosso mergulho de hoje. Fica o desejo sincero de que cada pessoa que nos acompanhou possa levar essa sensação de alívio para a sua rotina. A sensação de que não é preciso provar nada para ninguém. Que hoje seja possível confiar um pouco mais, baixar a guarda e lembrar que no fim do dia tá tudo bem soltar o peso do mundo e simplesmente voltar para casa. Um abraço afetuoso a todos e até a próxima oportunidade de investigarmos juntos as ideias que realmente transformam a nossa maneira de ver o mundo. E que hoje você se lembre que o caminho por onde você veio já não importa mais. Ele não vai te servir mais, mas sim o caminho que você escolhe seguir. Uma escolha feita com o poder do céu para apoiá-la não pode ser desfeita. Então o teu caminho está decidido com Deus. E ninguém que contemple o Cristo em ti deixará de se regozijar com você. A oferta de Deus para você, ela está aberta o tempo todo, porém, ela ainda está aguardando a sua aceitação. E a partir de você, que aceita, ela é recebida. A graça é dada a todos os que compartilham o amor de Deus, aqueles que são os doadores daquilo que recebem. E lembre-se, resgate a criança de Deus, a semente, a planta master que contém o plano de Deus, que é você. Eu te espero aqui no próximo episódio amanhã e desejo de todo o coração que essa experiência, essa imersão junto comigo nesses minutos pela manhã ou à noite estejam trazendo para você toda a paz, toda a serenidade necessária para o seu dia, mas para além disso, de verdade, uma nova vida. E que você escolha, assim como você está recebendo essas palavras, compartilhar com outras pessoas. E aproveite e deixe aqui embaixo o seu comentário. Como é que está sendo essa jornada para você? Te vejo amanhã.